Então, boa noite a todos. Nós estamos já há um tempo falando em cima desse livrinho, Jesus no Lar. Daqui uns dias eu vou lá, daí você vai ouvir a mesma palestra. Então, esse mês a gente está falando sobre a mensagem 27. É o dom esquecido. Então, o que é que esse livrinho vai contar? Através do Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio, ele vai contar a época em que Jesus começou a fazer as pregações no Lago da Galileia. Jesus, como não tinha onde ficar, ele ficava na casa de Pedro. Então, o livrinho vai contar o que eles conversavam à noite. Então, uma das coisas que deve nos chamar a atenção é nesse sentido, porque Jesus é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Provavelmente não tem outro mais evoluído do que ele. E ele está onde? Na casa de um pescador, com poucas pessoas. E o que o Neio Lúcio coloca nesse livro são conversas profundas. E ele está falando lá com pessoas simples. Então, isso que nós temos que nos chamar atenção. Porque Jesus é o modelo para a humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Ou Jesus, quando eles perguntam sobre quem é o Espírito, mais porque eles vão fazer essa pergunta quando fala que as leis de Deus estão na nossa consciência. Aí que eles perguntam, por que então, se está na nossa consciência, por que sempre vem alguém para pregar, que nem os profetas, Jesus, Moisés? Então, é que ele fala, porque o ser humano se esquece, ele se desvirtua, ele se desvia. Então vamos ver o que é que eles vão falar nessa noite. O que seria o dom esquecido? É um dom que nós temos, não é que nós temos, Deus concede a nós. Porque virtude é uma coisa que a gente consegue através do tempo. É uma conquista de cada ser humano. Então, virtude, depois que adquiriu, não se perde mais. Será que nós já temos alguma virtude? Quer dizer, vamos supor a paciência. Alguém de nós tem a paciência? Às vezes a gente diz que acha que tem, né? Daí vem a prova, a gente vê que não tem. Então, o dom esquecido. Centralizara-se, gerar atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente. Então, alguma coisa que Deus coloca para nós, para ver se nós conseguimos dar um adiantamento na nossa vida. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Então, uma pessoa que tem merecimento, ele já fez por merecer. Porque é comum a gente pedir, né? Mas o que a gente vai ficar sabendo na doutrina espírita é que pedir nós podemos. Agora a questão é merecer. Mas nada fica em vão. Então, porque nós temos um anjo da guarda, nós temos espíritos protetores, eles vão ficar nos intuindo, nos falando sobre como é que a gente tem que agir para conseguir alguma coisa. Mas sempre, para conseguir, tem que ser pelo nosso esforço pessoal. Não vai cair do céu. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade.
recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime. Então, juventude. Todos nós que já estamos numa certa idade, já passamos pela juventude. Outros estão vivendo a juventude. Mas a gente sabe muito bem que realmente ela é uma fase muito insegura, muito cheia de incerteza. E a gente vê muitas vezes as pessoas mais velhas, o corpo é que fica mais velho, né? Porque o espírito, ele está sempre evoluindo. O corpo é que envelhece. Então, muitas pessoas gostariam de retornar à juventude, né? Mas a maioria faz uma ressalva, desde que eu não perca o que eu já aprendi até agora. Então, porque aí isso vai dar uma certa segurança. Por isso que nas pessoas novas, a gente vê pessoas bastante ajuizadas, como também jovens, bastante afoitos, bastante no sentido de tudo pode, tudo dá, mas estão aprendendo. Já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou a riqueza. Coisa que a maioria de nós quer. Porque a riqueza, ela oferece várias situações, e inclusive no Evangelho está lá bem claro, que a riqueza é uma prova difícil de nós passar para a espiritualidade sem se comprometer. Porque a gente se envolve com ela. E até está lá no Evangelho de que a riqueza deixa nós mais orgulhoso, mais vaidoso, mais egoístas. Porque vocês podem fazer até uma comparação por aí. Porque muita gente diz assim, ó, quando faz a sua fezinha por aí. Não, se eu ganhar, eu vou dar 10 para ti, 10 para ti, 10 para ti. E diz que vai distribuir. Agora, no dia que ganhar, vê se ele se lembra. E aí vai ficando. E a pessoa muitas vezes se isola. Porque ela acha que quem está procurando por ela é pessoas interesseiras. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. E não é porque inveja. Inveja é um tipo de defeito que praticamente todos nós temos, mesmo quando as pessoas dizem assim, não, eu não tenho, eu já me livrei disso. É só fazer uma análise. E volta quando era criança, ver se não tinha inveja. Porque quando nós éramos criança, nós éramos mais espontâneos. Mas a gente não mudou muito. Geralmente nós continuamos sendo como éramos como criança. O corpo é que se desenvolveu. Então é só analisar. Se eu tinha irmãos, como é que eu lidava com meus irmãos quando eles ganhavam alguma coisa e eu achava que eles ganharam mais que eu? E a gente continua. Só que a gente às vezes sabe disfarçar, né? Então, a riqueza também não foi o que ele pensava. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Vocês podem ver que quase nós
fizemos todos, numa encarnação, a gente não deixa de fazer todos esses pedidos. Então, liberdade. Livre-arbítrio e liberdade é a mesma coisa? Livre-arbítrio é uma concessão de Deus. Todos nós temos. Liberdade é uma conquista. E podemos dizer que nós não teremos, enquanto nós não estivermos a certo grau de evolução, nós não somos livres, mesmo querendo. Porque o livre-arbítrio faz nós, dá liberdade para nós fazer o que quiser, mas vem o retorno das coisas que nós fizermos. Então, se nós não souber agir no sentido correto, a gente se complica. E aí tem o quê? Tem que refazer o mal feito. Já a liberdade não acontece isso, porque a liberdade está muito ligada à responsabilidade. A responsabilidade, as pessoas que têm, são pessoas que já amadureceram bastante. Então elas já aprenderam muito na vida. Aí elas se tornam mais responsáveis. A gente pode ver por aí, tem pessoas que quando vão fazer uma coisa, parece que eles consultam a consciência. Mas será que vai dar? Será que não? Será que é assim? Será que não é? Tem gente que não. Já vai de supetão. E geralmente dá com os burros na água, né? Então, o nosso amigo, que é a liberdade, viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Muitas vezes a gente acha que é livre, mas está cheio de espírito nos rodeando. E será que são os bons? Porque é isso que a gente aprende, né, no Espiritismo, que a boa parte dos espíritos que viveram aqui estão por aqui mesmo. Então são pessoas que não são ruins. Não tá cheio de gente que diz assim, ó, eu não mato, não roubo. Então ele acha que ele já está aqui, ele já vai para o céu. Só que a doutrina diz, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Porque o que a gente vai fazer do outro lado? Se nós não está aprendendo a fazer o bem. Porque o que vai sobrar para nós é isso. Ou faz o bem, é só ver, por exemplo, o nosso lar. O André Luiz deixa bem claro. Enquanto ele ficou reclamando da vida, e se fazendo de vítima, ele ficou estacionado ali, ó. Quer dizer, até que o Clarencio, chamando a atenção dele, sendo firme com ele foi se conscientizando. Ele foi, quer dizer, a ficha foi caindo. E ele foi vendo. Então vocês vejam, conforme é o nosso grau de evolução, a gente pode ter feito muita coisa errada, até se acostumado com aquilo. Mas na hora H, quando as pessoas realmente indicam por onde é que é realmente a caminhada, a gente começa, pelo que está no livro Nosso Lar, o André Luiz reconheceu. Não. Porque primeiro ele estava muito vaidoso, muito convencido. Porque ele era considerado um cientista aqui na Terra, médico. Então, no início ele pensou, não, vai sobrar para mim, eu vou ser médico aqui. Com o tempo ele foi vendo que não ia ser. Daí pensou assim, não, eu acho que enfermeiro vai dar. Até que um dia o Clarencio, depois que ele foi tomando, se conscientizando das coisas, Clarencio disse assim, André Luiz, a medicina lá na Terra é dos livros, a daqui é do coração. Então aí você vê como nós ainda estamos distante de certas realidades em relação à vida espiritual. E aí é que o André Luiz se convenceu.
E o Clarence não deixou de dizer para ele: agora você é um aprendiz. E é coisa que todos nós somos. Todos nós somos aprendizes. Então a liberdade, o nosso amigo. Aqui também tem uma coisa que a gente, nessa questão de liberdade e mocidade, também nós podemos até comentar. Porque a mocidade a pessoa está cheia de energia, mas ela tem várias potencialidades que interessam aos espíritos que estão do outro lado, que estão nesse nível aqui. Esses justamente que estão aqui para aproveitar a vida. Então, são pessoas que não têm maldade, mas estão aí muito apegadas às coisas materiais. E como é que elas vão ficar? Vão ficar apegadas às pessoas que estão aqui. Então, em relação a sexo, claro que os jovens é que vão atrair eles. Não vai ser os velhos, é os jovens. Então, vocês vê, por isso que foi defrontado por cruéis demônios invisíveis. Porque esses espíritos, eles entram em ação. Claro, muitas vezes não é por maldade, mas eles vivem naquela situação. Quem leu o livro Sexo e Destino, vai ver ali, é um dos livros do André Luiz, vai ver ali como é que agem certas pessoas dependentes até de vícios. Porque o vício não é do corpo, o vício é do espírito. Então passa para a espiritualidade, uma pessoa que tem vícios, ela passa para a espiritualidade com os mesmos vícios. Aí ela vai procurar quem tem a mesma tendência, quem tem a mesma afinidade. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Outra coisa que boa parte das pessoas deseja. A gente muitas vezes nota pessoas que até falam: eu não vim nesse mundo para ser mandado, eu vim para mandar. E muitas vezes ele passa a vida inteira sendo mandado. Por quê? Pode ter sido um mandão noutra encarnação que se comprometeu. Então nessa encarnação ele vai levar a vida inteira naquele nível. Deseja cargos, deseja subir na vida, como eles dizem, mas permanece. É muito crítico, ele sempre sabe como é que os outros deveriam fazer. Então, tem ideias, mas está podado porque já se complicou na vida. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mundo, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. Quem já teve, por exemplo, quem já exerce o papel de patrão ou de chefe, coisa assim, sabe disso. Que é difícil lidar com as pessoas, porque na frente eles são uma coisa, por trás são outra. E boa parte deles deseja o lugar do chefe. Então bajula o chefe, rodeia o chefe, mas por trás ele quer ver o chefe, tomara que morra. Tomara que aposente de uma vez, porque quando é que será que vai aposentar? Nunca aposente. Como é que eu vou conseguir um cargo, o cargo dele? Só tem o cargo dele, para mim ser um pouco, para mim mandar. E o pior é que muitas vezes, quando a gente entra na posse do mando, a gente faz pior do que o chefe que a gente teve. Porque tem alguma coisa, às vezes, incutida dentro do ser humano que se chama vingança. Quer dizer, se cobra em outras pessoas.
Parece a fábula lá do lobo e do cordeiro, né? E atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Porque inteligência todos nós temos. Até dizem que nós viemos com 3 coisas e essas 3 coisas nós vamos voltar com elas. É a inteligência, os conhecimentos e as virtudes. Então nós já viemos e podemos voltar melhorado nessas 3. Quer dizer, melhoramos a inteligência, melhoramos os conhecimentos, que são as experiências, e melhoramos as nossas qualidades, nossas virtudes. Todavia, na condição de cientista, o homem de letras perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendera depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Porque se você tem ideias, você quer colocar em prática. Então vamos pôr o chefe, ele quer colocar em prática as ideias deles, porque ele quer ser diretor, ele quer ter, ele está interessado em outros, então quer colocar aquilo para que a coisa se desenvolva. Porque para a pessoa, no meio nosso de trabalho, existem as tais promoções. Então as pessoas ficam muito em cima para ser promovida. Mas para ser promovida elas têm que mostrar trabalho. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E vocês querem ver onde é que começa? Porque muita gente vê o mundo do jeito que está, porque hoje tudo está sendo revelado. Olha, Jesus falou, tudo será revelado, nada ficará escondido. Então, é no geral. Não tem, nada fica escondido. Nossos próprios, as coisas nossas, íntimas, a gente diz assim, não, esse segredo só eu sei. Se engana. Porque tem uma porção de fofoqueiro do outro lado que sabe e espalha. Então, tudo. E hoje a imprensa, mais ou menos, ela está tendo o seu poder de ação, né? O que não quer dizer que esse pessoal também não possa se comprometer. Então, tudo vem, o plantio e a colheita. Então, vocês vejam que as coisas como estão acontecendo por aí, de pessoas que se consideram, não, aquela pessoa lá estudado, ele lutou pela vida, agora ele só vai, e daí? Muitos deles lá já numa certa idade, já bastante avançada, estão tendo que enfrentar os seus atos. E como ele falou assim sobre encher de fantasia para a pessoa fazer as coisas, vamos analisar os pais. Como é que os pais geralmente criam os filhos? A mãe fala para o filho assim, ó, meu filho, faz tal coisa. Ah, eu não vou. Ainda mais se tem um irmão, daí ele diz assim, manda fulano. Aí, a mãe, ela já começa a subornar o filho, quer ver? Meu filho, se você fizer, você vai ganhar tal coisa. Quer dizer, já não está... Porque a educação mesmo, se dizer assim, meu filho, nós moramos junto numa casa. Se você suja, você tem que ajudar a limpar. Quer dizer, já criar o filho com responsabilidade. Ele vai receber as coisas que ele quiser.
Então a gente já sabe que vai dar tal coisa para ele, daí já faz esse lance. Então por que o mundo está assim desse jeito? Por isso que eles falam, a sociedade é o reflexo da família. Conforme é a família, é a sociedade. Então, se nós quisermos melhorar a sociedade, porque se o planeta está passando por uma fase de transição, onde vai passar a ser de provas de regeneração, vai depender de nós se regenerar. Então, a própria educação das crianças vai ter que mudar alguma coisa. Muita coisa já está em andamento. Mas também tem muita gente, né, que está aprendendo com isso, os próprios pais. Porque Jesus fala muito no aperfeiçoamento da família. Como é que se aperfeiçoa a família? Através de muitas e muitas encarnações. Porque cada pessoa, cada casal está no seu nível de evolução. As pessoas que vêm como seus filhos estão naquele nível, porque ninguém errou de pai, né? Que se fala bem claro isso aí. Ninguém errou de endereço. Todo mundo está onde tem que estar. Então todos os pais têm os filhos que merecem e todos os filhos têm os pais que merecem. Porque, vejam bem, antes de nós reencarnar, a não ser que a gente veio na compulsória, mas a gente teve conhecimento onde é que quem seriam nossos pais. Então nós já conhecíamos nossos pais antes de estar aqui. Se tinha um irmão mais velho, também já sabia. Já sabia quem é o avô, quem é a avó, que são os tios. Então, esse pessoal, mesmo do outro lado, está sabendo. Então vocês vejam que é tudo conversado, porque tudo visa melhoramento. Então, que é uma das coisas, como é difícil nós perdoar, vai ter que vir os desafetos também. E ainda Deus nos ajuda, porque Ele faz com que a gente esqueça o passado, que é para nos ajudar. Porque se nós relembrasse tudo do passado, coitado de nós, ninguém servia. As próprias pessoas que a gente está convivendo hoje, no centro espírita, qualquer lugar, nós já não, porque já estava sabendo o que foi que você me fez lá para trás. E longe de acomodar-se à situação, tornou a presença do anjo e pediu-lhe uma coisa que todo mundo quer. E muitos estão se queixando aí que não conseguiram. O matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico. Por que eles colocaram milagroso? Porque é difícil. É difícil se reconfortar no ninho doméstico. Porque os próprios espíritos dizem que é difícil encontrar um casal por afinidade. É tudo comprometido. Já de outras que vêm, o próprio, lá quem lê o Nosso Lar vai ver que alguns casais lá estão se preparando para reencarnar. Quer dizer, mais uma vez junto. Porque não quer dizer que as pessoas têm que vir sempre os mesmos. Mas eles, como já se conhecem, como já estão, é o caso da Dona Laura, que até tem toda aquela mostragem lá, né? De que até o cara que vai ser o marido dela, que foi o marido antes, ele já está encarnado, é uma criança de 3 anos, mas há uma projeção dele lá para... Isso eu estou contando para ver se vocês leem o livro Nosso Lar. É bem interessante essa parte. E quem já leu, releia, né?
estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Então é outro dado. Um vai antes. E nunca se sabe quem. Como a mulher é que geralmente é que dura mais, né? Então a maioria das vezes é o homem. Então os homens aí que já vão... Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Você pode ver, é tudo coisa que nós pedimos durante uma encarnação. Porque quem é que pede saúde? Geralmente é os velhos. Gente nova acha que está com a saúde toda, né? E daí se complica. Porque geralmente o que nós vamos colher na velhice? O que a gente plantou quando era novo. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Porque a velhice, ela causa, principalmente para os vaidosos, um desconforto muito grande e um sofrimento. Por isso que a gente tem que ir trabalhando a aceitação das coisas. O corpo vai se modificar, queira ou não queira. Mas em tudo tem ensinamento. Tem muitas pessoas que na velhice, elas se acalmam, elas analisam as coisas, elas refletem. Então, elas podem até preparar um bom desencarne, analisar a sua encarnação, fazer muita coisa ainda, porque o velho não é um inútil. Ele pode ser útil até o final, desde que ele queira. Não sendo pessimista, não sendo negativo. Então, passar ânimo, passar boa vontade, coisas assim, para as pessoas novas. Porque todas as pessoas novas precisam de... Vocês podem ver, o relacionamento nessas famílias mais, onde é que o avô assume o seu papel, os avós, geralmente, eles têm uma comunicação muito grande com os netos. Então, é a criança com o velho. E eu só conheci uma avó. E eu preferia ficar na casa da minha avó do que lá em casa. Porque ela dava gancho, podia fazer o que queria. Mas era uma pessoa que, o exemplo que ela dava, muita coisa que ela fazia, ficou até hoje. Mas foi lá. Uma pessoa já de bastante idade. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, porque antes ele ia em busca do anjo para fazer os pedidos. Agora está velho. O anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que podem sustentar um homem no mundo. Qual seria esse dom? Quem quer chutar, chuta.
Tudo nós temos. Uns até garganteiam aí que tem, mas na hora H começa com C. Coragem. Coragem. O dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Coragem. Não é a coragem de quebrar a cara do próximo, porque isso aí é desequilíbrio emocional. É a coragem de se enfrentar seus defeitos, as provas que vêm, a situação em que a gente se encontra. Jesus interrompeu-se por alguns minutos. Depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou. Isso aqui é outra coisa que tem que nos chamar a atenção, quando a casa espírita está com pouca frequência. Porque Jesus, o espírito mais evoluído, ele estava lá numa casa simples, com pouquíssimas pessoas, e dando atenção para cada uma delas. E ali ele era uma luz. Formosa é a mocidade. Agradável é a fortuna. Admirável é a liberdade. Brilhante é o poder. Respeitável é a inteligência. Santo é o casamento venturoso. Bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporais na experiência transitória. E tomando no colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Porque isso nós estamos cansados de saber, nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. E também a doutrina deixa bem clara, não quer dizer que nós não podemos ter momentos felizes. Podemos. Depende da vida que a gente leva. Porque algumas coisas, dicas são dadas, várias dicas são dadas pelo Espiritismo. E que me vem agora, por exemplo, em questão material. Tem muita gente que está cheia de posses, de patrimônios, e é um infeliz. Então, a espiritualidade recomenda que a gente tenha o necessário. E sobre o lado moral, que também é muito importante para nós se sentir melhor, é a consciência tranquila. Porque quando, numa parte lá do Livro dos Espíritos, alguém pergunta, por exemplo, sobre... É uma parte lá que eles dizem que todas as pessoas que desencarnam, elas passam por um período de perturbação. Daí eles perguntam quanto tempo leva. Então, depende de pessoa para pessoa. Pode levar algumas horas e pode levar anos, anos e anos. Aí eles perguntam se o conhecimento do Espiritismo facilita, diminui essa perturbação. Eles respondem, a pessoa pode ter mais certeza de que ela desencarnou. Mas ela só vai diminuir a perturbação se ela tiver uma consciência tranquila do dever cumprido.
consciência tranquila do dever cumprido. Porque é tudo a nossa consciência que nos... Tanto assim que muita gente diz que a consciência é a voz de Deus. E Jesus não deixou de dizer para nós que sois deuses. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.